Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá, pessoal! Aqui é a Sumi com mais um Drops em Casa, especial do Dia dos Pais. Beijo super carinhoso para o meu pai Jorge, que se foi há 3 anos, mas que deixou muitas saudades. O convidado de hoje é Daniel Cara, pai de Francisco. Para além da sua forte militância na área educacional, que todos nós conhecemos, ele nos conta hoje sobre a sua experiência como pai de uma criança de uma escola. Ele nos fala de uma experiência que se constrói no cotidiano, atuando diretamente na escola, apesar e principalmente neste momento de pandemia, errando e acertando, mas de todo modo presente. Drops. Olá, amigas e amigos do Drops de Hortelã em Casa. Aqui quem fala é o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e dirigente da campanha nacional pelo direito à educação. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Pela primeira vez, alguém me pede para falar minha experiência como pai de aluno e não como lutador pelo direito à educação. Eu costumo dizer e de fato é isso que acontece. Eu acordo todos os dias de manhã e vou dormir todos os dias bem tarde da madrugada, pensando em como lutar, garantir, brigar pela universalização do direito à educação. Mas pela primeira vez me pediram para falar sobre minha experiência como pai de aluno, como pai do Francisco, Francisco que é matriculado na escola Alecrim, e eu gravo esse podcast na véspera do Dia dos Pais. E ser pai é de todas as dimensões da minha vida a mais prazerosa e a mais importante. Então quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a vocês. Bom, é importante começar contando a história de como o Chico chegou na Alecrim. A gente tinha a matrícula garantida do Chico na creche da USP, mas teve uma atuação da reitoria que cortou as matrículas na creche da USP. E aí a gente fica desesperado, não tinha como e nem onde matricular o Chico. A gente sai procurando uma escola que de fato correspondesse aos nossos anseios. E aí, por orientação de amigos e amigas que têm seus filhos matriculados e estudando na Alecrim, nós fomos até a escola, Iracema, que é a mãe do Chico, né? Ela foi até a escola, faz a conversa com a direção, se encanta com a Alecrim e aí a gente matricula o Chico na Alecrim. O aspecto que mais nos anima na Alecrim é que de fato é uma escola de perfil comunitário. A gente participa das decisões da escola, a gente discute projeto pedagógico, a gente convive no dia a dia da escola. A gente agora, por exemplo, faz um grande debate sobre a luta antirracista na Alecrim e uma pedagogia antirracista na Alecrim. O Chico tem na Alecrim também um belíssimo trabalho que ele participa, ele atua e ele se anima, se empolga com uma pedagogia feminista, o que é espetacular, né, para ter um menino, filho único, que já se identifica como um colaborador da luta feminista. Isso é uma vantagem, né? E a Alecrim dá essa possibilidade para nós, né? Dá a possibilidade de ter uma educação de fato progressista. O nosso sonho, né, meu, da Iracema, é matricular o Chico na escola de aplicação da Universidade de São Paulo. Por quê? Porque nós somos filhos da escola pública, estudamos na escola pública e a gente tem o objetivo de que o Chico estude na escola pública, pelo menos no ensino médio. E até o nosso objetivo nesse sentido é fazer com que o Chico já comece a se preparar para ingressar ou numa escola do Centro Paula Souza, escola técnica, ou então em uma escola técnica federal aqui em São Paulo, né? Porque de fato foi a minha trajetória. Nenhuma escola é mais importante para mim
do que a Escola Técnica Estadual de São Paulo, foi muito mais importante na minha vida do que a própria Universidade de São Paulo, onde eu faço a graduação, mestrado, doutorado e hoje sou docente, né? Eu sou um filho da USP, mas antes de ser filho da USP, eu sou filho da ETESP, a Escola Técnica Estadual de São Paulo, que fica ali no metrô Tiradentes, aqui na capital de São Paulo. E a grande questão, né, o que eu posso dizer da minha experiência como pai de aluno, e por isso eu sou muito feliz na Alecrim, em que pese o fato de querer matriculá-lo numa escola pública, né, vinculado à Universidade de São Paulo, inclusive porque vai estar mais perto de mim, da Iracema, nós somos docentes da Faculdade de Educação, então o Chico vai estudar ao lado do nosso local de trabalho, né? Então essa é a nossa perspectiva. Agora, a matrícula na escola de aplicação é difícil, porque precisa de sorteio mesmo para docentes. Então a gente está nessa batalha, vamos ver o que acontece. Mas o que é interessante na Alecrim é que a turma do Chico, né? Nós temos uma turma de pais extremamente mobilizados. A turma do Chico é só uma turma, porque todas as turmas da Alecrim têm esse caráter de mobilização, de coletividade. Os pais são muito próximos dos filhos e são muito próximos da gestão da escola. Então, concretamente, todas as questões que a gente debate, que a gente discute, tudo aquilo que precisa ser ensinado, o projeto pedagógico, tudo é discutido com forte participação dos pais. Agora, na questão da pandemia, que é o ponto mais importante aqui do nosso programa, a Alecrim ela toma exatamente a mesma decisão que a escola de aplicação e a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Educação é o espaço que a gente constrói, a escola de aplicação profissionalmente é o espaço que a gente procura incidir na gestão, né, por dever de ofício, como professores da Faculdade de Educação da USP. E o que me satisfaz demais é que a Alecrim é uma escola que abriu o espaço de debate para a gente poder participar da tomada de decisão e as decisões da Alecrim são muito próximas das nossas decisões na Universidade de São Paulo. Então, o que acontece? Quando a pandemia ela é tomada como uma grande questão social no Brasil, que foi tarde, inclusive, eu tive acesso aos relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, que em janeiro já previam que a gente viveria uma necessidade de isolamento social e quarentena. E, na verdade, isso teria que ter começado em fevereiro. Começou em março e foi declaratório. Não houve planejamento por parte do Estado brasileiro, dos governos federal, estaduais e municipais, em relação à questão econômica, em relação à questão da saúde pública, em questão educacional. Então, não teve planejamento nenhum, o isolamento social foi declaratório. E aí a Alecrim, como também a Universidade de São Paulo, Escola de Aplicação, enfim, todos os estabelecimentos de ensino foram pegos de surpresa, né? Não estavam preparados. E aí o que eu achei interessante é que tanto a Faculdade de Educação como a Alecrim, aí falando mais desses dois espaços, elas conversaram com a comunidade. Então, na Faculdade de Educação, a gente praticamente passou de março até maio, até o fim de maio, discutindo como iria garantir o direito à educação dos estudantes, distribuindo kits, inclusive kits com computadores, acesso à internet banda larga, e ao mesmo tempo emprestando computadores, inclusive, e ao mesmo tempo a Alecrim ela faz um processo de educação à distância, mas que vai se amoldando às necessidades das famílias, né? Todo mundo patinou, todo mundo se equivocou nesse processo de tentativa de reduzir os danos da pandemia em relação à educação. A minha experiência na Alecrim, inclusive, foi uma experiência difícil, porque a escola ficou totalmente desorganizada no primeiro momento. Os professores, como tem na Alecrim um espaço de diálogo maior, eles construíram horários que eram interessantes para eles, né? Porque nos outros estabelecimentos que eles trabalham, isso era inaceitável, né? Então eles tinham que ir para o sacrifício. E aí na Alecrim eles acabaram até prejudicando na composição dos horários, prejudicando os próprios alunos, as próprias famílias, porque na Alecrim tem mais diálogo. Então esse é um aspecto que precisa ser reiterado. E a gente vai discutindo, demonstra que esse não pode ser o caminho. E o que eu acho interessante é que, em que pese esse erro, o erro foi absorvido pela comunidade e a gente foi construindo
uma plataforma para o segundo semestre, que começou dias atrás, né? Uma plataforma que fosse uma plataforma de fato respeitosa em relação a famílias e pais. E aí o acordo que se estabelece é um acordo de garantir aulas à distância, com um bom programa pedagógico, formulado junto com os pais, em que os professores não sejam sacrificados e nem os alunos sejam sacrificados. Então a gente chegou numa medida de bom senso, no meio de toda essa dificuldade da pandemia, um assunto que já era muito importante na Alecrim, inclusive mobilizado pela Iracema, né, que é a mãe do Chico, minha esposa, a gente consegue trabalhar pesadamente numa discussão de criar uma pedagogia antirracista a partir do que ocorreu com George Floyd. E esse segundo semestre começou, em que pese o fato do primeiro semestre ter sido muito atabalhoado, com problemas de gestão, e aí a comunidade entrou para resolver junto com a escola, e isso é natural, porque é aquilo, os professores são oprimidos em outros estabelecimentos, no início acabaram pelo espaço, pela liberdade, prejudicando um pouco a estrutura da Alecrim, e eles não fizeram isso de forma irresponsável, eles fizeram isso discutindo com a diretoria da escola, que naquele momento não percebeu que geraria um prejuízo para os alunos e para as famílias. E aí a gente chega no ponto de equilíbrio, todo mundo se resolve, e no segundo semestre a gente começa muito bem, e trazendo essas pautas que são pautas imprescindíveis para o direito à educação. Então, a questão do George Floyd, toda a luta do movimento negro, da afirmação de que vidas negras importam, de que é preciso ter uma educação antirracista, o próprio trabalho da Iracema, de outros pais, inclusive pais que não são negros, né, e que trazem essa questão da educação antirracista como prioridade, o resultado é que, além da gente ter acertado a rota, é claro que precisa ver como vai ser até o final do ano, mas além da gente ter conseguido acertar a rota, a gente incluiu também a prioridade para uma educação antirracista, vai ter assembleias plenárias dentro da escola para discutir o tema, tem grupos de pesquisa envolvendo gestão da escola e pais para decidir o melhor caminho para essa questão, e a gente também tem aí uma experiência bastante feliz, né, e bem estabelecida de uma educação antimachista, né? Uma educação antipatriarcado, uma educação feminista, e isso me dá muito prazer e muita esperança de que a gente vai acertar também no sentido de promover uma educação antirracista. Enfim, então a experiência minha como pai é uma experiência que se constrói no cotidiano, em que tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu milito na área de educação é um fator importante da minha formação, mas ali no cotidiano da gestão escolar, com humildade, a minha experiência é tão relevante, tão questionada, inclusive, e que bom que é assim, né? Quanto a experiência de qualquer outro pai e mãe de aluno, de qualquer outra criança, de qualquer outra professora e de qualquer outro professor. Ou seja, eu sou mais um. E ser mais um é extremamente libertador, porque o processo de ensino-aprendizado, a comunidade de aprendizagem, que é cada escola, cada sala de aula, ela só pode se estabelecer em plenitude se todos forem mais um e que todos trabalhem de fato de maneira horizontal, de maneira humilde, construindo a melhor possibilidade de apropriação de cultura, de compartilhamento do legado humano, que essencialmente é a educação. Educar é compartilhar o legado humano, é garantir a apropriação de cultura. Cultura é tudo aquilo que mulheres e homens criaram para viver em sociedade, para superar o estado de natureza, um estado exclusivamente de sobrevivência. Educação é o compartilhamento da história, história com H maiúsculo, né? É garantir que todos tenham acesso às ciências, aos esportes, às artes, aos valores, que todos tenham respeito ao outro, que todos gostem de estar com o outro, inclusive, compreendendo as diferenças e tendo a capacidade de se impor em relação às injustiças. E nesse sentido, eu sou um pai extremamente realizado, tanto pela beleza, pela maravilha que é meu filho, que é uma das figuras mais incríveis que eu tive a oportunidade até hoje de conviver
e de ver o seu crescimento, sua maturidade, a plenitude da infância dele, a alegria que ele tem de viver, mas também eu sou muito satisfeito como pai pelo fato de que eu estou numa comunidade, numa escola de fato comunitária, em que a gestão democrática está estabelecida. Ainda quero fazer esse processo de ir para a escola de aplicação, poder atuar no meu local de trabalho, ajudando na gestão da escola de aplicação, com o Chico matriculado, já ajudo na gestão, mas quero ajudar mais na gestão da escola de aplicação, ajudo como docente da USP, né, nas reuniões de departamento, o departamento participa da gestão da escola de aplicação, mas quero ajudar mais. E estou extremamente animado com essa possibilidade do Chico fazer ensino médio em escola técnica pública de qualidade. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhar, mas é inegável que a nossa experiência no Alecrim, ela é extremamente feliz, ela é engrandecedora e é pedagógica, né? E é pedagógica porque a gente, de fato, está ali construindo a escola como mais um. Somos braços, pernas e almas, corações e cérebros ali discutindo de maneira horizontal, de maneira apaixonada, a melhor forma de fazer com que os nossos filhos tenham acesso a esse compartilhamento de legado e de apropriação de cultura que é a educação. Drops. Muito obrigada, Daniel, e feliz Dia dos Pais. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outro podcast. Coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie mensagem pelo e-mail dropsemcasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, no mesmo dia, quarta-feira, na mesma bate-hora, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande. Drops.